mistério. Marcos Cicla. Cuca repetirá o sucesso de 2016 no Palmeiras? Tem aquelas perguntas assim, simples que a gente faz, né? Sim ou não? Mas aí, na pergunta está embutido o seguinte, então. Se vai repetir o sucesso, ele tem que ser campeão brasileiro. Exatamente. Claro. Mas se ele for campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil, ele também pode repetir o sucesso. Ele vai superar o sucesso. Não, da Copa do Brasil... Não, se ele for campeão brasileiro e da Libertadores, por exemplo, ele não só repetirá, como ampliará o sucesso. Aí muda o nome do estado. Terá o sucesso ainda maior. Aí vira Cuca Parque. Não, eu acho que não. Já respondendo, então. Respondendo. Eu acho que ele não vai... Alguns segundos preciosos de silêncio aqui que rolaram. Pois é, eu fiquei esperando alguém tomar iniciativa, então não. Acho que não vai repetir, já que, pegando isso que o Nuri falou, eu acho que o Palmeiras não vai ter dificuldade para ser campeão brasileiro, porque está dividindo muita atenção e vai dividir muita atenção, e o Cuca chegou agora. Vamos lembrar que o Cuca, campeão brasileiro, começou a trabalhar perdendo e apanhando no Campeonato Paulista e teve o tempo ali para estruturar. Embora a base do time seja muito também, parecida... Né? Na Libertadores ele tentou resgatar uma situação que era dramática e não ele conseguiu. Já chegou meio com o caminhão andando, mas ele teve um pouquinho mais de tempo do que ele vai ter agora. Se ele começa demorando 3, 4 rodadas para encaixar o time no Campeonato Brasileiro, ele, considerando 3, 4 tropeços, faz diferença no campeonato, que o campeão tem que ter um equilíbrio muito maior. Então, acho que nesse aspecto o Palmeiras vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Agora, acho que ainda é um ótimo candidato para ganhar a Libertadores. E eu tenho certeza que a torcida ganhando a Libertadores já vai ficar minimamente contente, considerando um bom sucesso do Cuca. Até porque a prioridade do Palmeiras deste ano é a Libertadores, certo? Sim. Certo. Obsessão, como canta a torcida. Porque a Libertadores... E o Palmeiras não entrou como coadjuvante na Libertadores deste ano. Entrou como protagonista, entrou para ganhar. E o Cuca, eu gostei demais do que ele falou ontem na entrevista coletiva, que é justamente essa declaração que foi destacada no nosso clipe de abertura, que ele falou da autopressão. O Palmeiras começou o ano se autopressionando excessivamente. O torcedor, obviamente, participa dessa pressão, mas internamente ela acontece, entre os jogadores acontece. Essa pressão ajudou a derrubar o Eduardo Batista. Então ele já chega com o pé no peito da diretoria dizendo, não dá para falar que a gente vai brigar por todos os títulos, a gente vai se esforçar para isso e a gente vai disputar todos os títulos, mas a gente não vai ganhar. Ele pode não falar, mas a pressão vai ter. Porque ele, quando foi embora para casa sabendo que ia voltar, não ajudou a botar essa pressão também, não? Claro. Concordo. Não estou dizendo que ele está correto. Eu gostei do discurso dele. Você tem certeza que ele sabia? Não tenho a certeza, mas tenho a convicção. O Palmeiras terminou o ano como um time a ser batido e foi o que melhor se reforçou com o melhor investimento. É impossível. Ontem eu até brinquei com isso aqui, o seguinte, os pontinhos desse quebra-cabeça aí não se ligam com muita facilidade. Assim, o Cuca foi embora para cuidar de problemas de família ou para ficar com a família. 5 meses depois estava com tudo resolvido e disposto a voltar para o mesmo Palmeiras. Mas aí também, se você acha que tem muita gente que diz assim, o Eduardo Batista cobriu férias do Cuca, né? Por que o Palmeiras contrataria um treinador do mercado para ocupar um lugar que ele sabe que é temporário? Se ele tinha lá o Alberto Valentim. Então, aquelas conclusões que a gente poderia tirar em outras situações muito facilmente, foi isso, mesmo que você não tenha prova, elas não são fáceis de tirar nesse caso. Mas a história oficial, como ela é contada, ela é esquisita, né? Ela é estranha. Eu acho que ele não sabia que voltaria, mas sabia que na primeira chance ele seria lembrado. Demais. Ele mesmo falou que achou que voltou mais rápido do que imaginava. O Palmeiras, o que ele falou na coletiva ontem, não vai acontecer na prática. Porque a torcida do Palmeiras, das torcidas de São Paulo, talvez seja a mais exigente, porque é a torcida que, além de resultado, exige desempenho, antes do Tite. Não tem esse discurso, mas assim, a torcida de São Paulo que... O corintiano fecha com 1-0 até morrer, feliz da vida. O São Paulo foi campeão com o Muricy, feliz da vida. O palmeirense é a torcida que, além do futebol, é uma torcida que, historicamente... a academia, né? Academia. O clube se construiu assim. E embora ele falou que não tem essa obrigação, é óbvio que se você gastou mais que os outros, tem mais do que os outros, você quer mais futebol que os outros. Então, Mas a pressão da torcida vai continuar. O que eu senti dele é que ele não falou que... não bateu no peito e falou, a gente vai ganhar um título esse ano, entendeu? Ele não fez esse trabalho e nem acha que a diretoria tem que fazer. O torcedor tem que cobrar. É natural. Se o time foi campeão brasileiro, ele entra na outra temporada... Querendo mais. E investiu para isso, né, Nori? O Palmeiras hoje é o time... Eu acho que o Flamengo, o Atlético Mineiro tem times parecidos com o Palmeiras, são os 3 principais times, do país hoje. Só que nem Flamengo nem Palmeiras têm substitutos nas 11 posições do mesmo tamanho. Não tem um banco tão Então, bom. ao contrário da Maíra, que acha que a Libertadores mais candidato que o brasileiro, eu acho que por causa do jeito que é o campeonato, eu acho que o Palmeiras é o que vai sentir menos nas 38 rodadas se precisar uma semana não ter um jogador, não ter outro.
Então, assim, suspensão, contusão, lesão, convocação para seleção. Acho que o Palmeiras sofre menos do que o Flamengo, do que o Atlético, que acho que são os 3 principais candidatos. Então, acho que o Palmeiras mata-mata, perdeu um jogo, um primeiro tempo ridículo contra a Ponte Preta, jogou uma campanha fora. O Palmeiras tem mais time que o Corinthians, que é o campeão, mais que a Ponte, que é o vice. Mas um primeiro tempo, 45 minutos muito ruins, acabou o campeonato. Então não é que não pode ganhar a Libertadores, mas não dá para você contar com o ovo. Não, eu acho que o que o Palmeiras investiu e o técnico que tem, é um time que tem muita chance de ganhar o Brasileiro. E se não ganhar, pode até não ganhar. Mas se não disputar o título, vai ser uma decepção para mim. O Palmeiras terminou o ano, Vitão, pensando em evoluir conceitualmente, reconhecendo que o Cuca é um excelente treinador, mas que o time podia ter rendido mais, podia ter jogado mais. Esse gosto do jogo que o torcedor do Palmeiras tem, no futebol que o Cuca comandava, a gente via decepções, enxergava o torcedor do Palmeiras querendo algo mais. Terminou o ano caindo em rendimento, né? Terminou o ano jogando pior do que... E se achava que o Eduardo Batista, eu pelo menos achava isso, poderia ser um acréscimo conceitual, ou seja, a raça o time já tem, a alma o time já tem. O que fazer em momentos de pressão, parece que o time, de certa forma, encontrou. O que vai faltar para o Palmeiras agora? Vai faltar elaborar um pouco mais o futebol, ter mais a bola, um treinador que dê mais métodos. Ele parecia um upgrade, né? Ele parecia alguém que... Em relação ao Cuca? Em relação ao Cuca. Eu achava que o futebol do Palmeiras evoluiria a partir daí. Vou usar o seu termo, vou emprestar teu termo. Para mim foi um downgrade. Mas você sai de um treinador consagrado com vários títulos, de nome, vai para um cara de trabalho. O jogo do Palmeiras precisava de um pouco mais de sutileza. O jogo do Palmeiras estava um pouco grosseiro na mão do Cuca. Não, ele fez, discordo também do grosseiro. Eu acho assim, ele construiu uma vantagem. E na reta final ele passou a administrar essa vantagem. Não estou falando de resultado, estou falando do jogo. Mas o jogo do Palmeiras carecia de sutileza. Você administrar a vantagem. O jogo do Palmeiras... Se você não precisa sair feito louco para correr atrás de um resultado, você pode se dar o luxo de empatar aqui, ou até perder alguns jogos, para depois em casa você fazer os seus resultados, eu acho que necessariamente isso muda o teu jeito de jogar. Muda o teu jeito de jogar. Mas era um Palmeiras diferente do que a gente começou a ver no início do ano. Mas foi uma evolução em relação ao Marcelo de Oliveira. Isso foi uma evolução conceitual. Na prática não deu isso. A gente não viu isso. Tanto que hoje a sensação que a gente tem é de que o torcedor do Palmeiras está olhando para o Cuca e pensando: que bom, traz aquele futebol quadrado de volta. Tá feliz da vida. Traz aquele, sabe aquele negócio que fazia a gente ganhar, que não era muito bonito, aquela coisa do ligar a bola, do vamos na raça, a gente vai ganhar. Louco. Traz isso de volta para nós, por favor. E tá dando mais conforto pro Cuca agora. Mas a questão do Cuca, Lino, não sei se o Noriega, a Maíra e o Marcelo concordam. Nós enrolamos, ninguém respondeu para mim, só a Maíra. Estou aqui observando. A minha questão do Cuca não é nem a relação do... Minha resposta é sim. Minha relação não é nem a tática. Eu acho o Cuca muito bom técnico. Ele passou por isso, a Maíra citou a coletiva dele, ele passou pela questão dos problemas pessoais que ele teve com o elenco. E esse elenco, embora seja base, é diferente. Tem mais opções. Thaís Matos a respeito disso, inclusive. Thaís, eu só vi a resposta, eu não vi. Do vestiário, porque quem acompanha o dia a dia do Palmeiras sabe que o Cuca é um pouco incendiário no vestiário. Ele provoca alguns tipos de conflito. Não é uma pessoa de relação tão fácil quanto eu e você, assim, pessoas tranquilas, equilibradas. Mas, hashtag sossegado. Mas enfim, eu acho, por exemplo, ele não trabalhou com o Felipe Melo, que não é uma pessoa tão tranquila de você trabalhar. Ele não trabalhou com várias pessoas. O ano passado o craque é o Moisés. Então, o Felipe Melo não tem histórico de desentendimento com o treinador. O Felipe Melo tem mais. Mas o Rafael Marques tinha. As trombadas dele são para outros lados. Externas, né? Mas assim. O maluco se dá bem com o maluco não se dá bem com o certinho. Eles brigam. Aí eu fecho com o Lino. Cara, eu, como repórter, eu cobri grupos vencedores que os caras se matavam no vestiário. Se matavam, se odiavam. No próprio Palmeiras, no Corinthians. De porrada, de sair na mão. O Luxemburgo sempre na frente. Duro. Não, tinha com o Luxemburgo, tinha com o Filipão, e os caras ganhavam o campeonato. Eram muito bons, né? Não, assim, tem uma solução que se encontra. Quando os caras percebem que eles têm um bom time, que eles podem ganhar campeonato, ganhar dinheiro com isso, a hora que vai para campo eles esquecem tudo. E continuam brigando no vestiário. O limite deles é maior, né? Eles toleram, suportam mais coisas. Um cara sóbrio como o Vitão não mas equilibrado. Mas a torcida do Palmeiras, se você pensar um time organizado, time que está tentando mudar o patamar, é estranho você mudar o técnico em maio. Um time que é líder do seu grupo da Libertadores. E um time que pretende ser bicampeão também, começando o campeonato com trabalho gerado. A única chance da torcida do Palmeiras aceitar o que aconteceu era trazer o Cuca. Então, na minha cabeça, essa aconteceu um dia depois, foi feito antes.
Porque se não traz o Cuca, aliás, a diretoria do Palmeiras eu fiquei meio perdido ontem assistindo, eu não sabia quem era presidente, se era a Leila, se era o Gagliotti, assim, aquela cena foi uma cena meio... Eu não gostei muito de assistir aquela cena. Assim, o Cuca não estava com cara de quem estava gostando. Não, é uma cena meio estranha. Bravo dele? Então, mas assim, a torcida do Palmeiras, é meio assim mesmo, que é uma torcida que, aliás, não só faz barulho fora, como dentro, está lotando todo o estádio, então tem moral para falar, ela queria muito o Cuca. Então eu acho que o que a Maíra falou que pode acontecer um começo ruim, vai ter uma paciênciazinha. O Bielsa ontem, na palestra na CBF, logo depois, quando ele começou a falar, se referindo ao Tite um pouquinho antes, ele estava falando da paixão do Tite, de coisas que são impalpáveis, porque o técnico Tite, o reconhecimento do trabalho dele, o mundo do futebol começa a ter de forma mais presente em função da seleção brasileira, mas o Bielsa estava ressaltando isso, a paixão. E o quanto é importante você ter paixão, você acreditar no seu trabalho, você querer com amor as coisas. E o Cuca tem isso, cara. O Cuca consegue levar isso para os times dele. E já começou a trabalhar. Quem acompanhou o começo do trabalho do Cuca no Palmeiras? Quem? Quem? E quem está pronto para falar com o cara? Mas a última pergunta? Deixa para o Foi último. apresentado junto com o Cuca. Vamos com as Na primeiras. volta da apresentação do Cuca, André Hernan apresentado como... Boa tarde, André Hernan. Bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Barreto? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Hoje foi dia de segundo dia de trabalho do Cuca aqui à frente do Palmeiras. Ontem aconteceu um treinamento onde ele conversou bastante com os jogadores na parte interna aqui da academia de futebol, se apresentou aos jogadores, principalmente, claro, aqueles que ele não trabalhou junto, o Felipe Melo, os gringos, né? O Guerra e o Borja, e aqueles que ele trabalhou e foi bem sucedido ganhando o Campeonato Brasileiro ano passado. O próprio Zé Roberto falava que ele foi com um sorriso aberto e viram ele muito motivado. Essa era a conversa, a resenha entre os jogadores depois do encontro com o Cuca. Aqui no campo a gente percebeu também ontem bastante agitado, dividindo o grupo, fazendo aquele trabalho em campo reduzido. Hoje pela manhã também a mesma situação. Então a gente percebe que há uma diferença dos jogadores em relação à chegada do novo treinador. Tudo bem, todo mundo conhece ele muito bem aqui, mas pude perceber algo diferente, algo a mais dos jogadores, pelo menos nesses dois trabalhos que eu acompanhei aqui na academia de futebol. O Zé Roberto, que foi campeão com ele ano passado no Brasileirão, falou, mas antes eu o questionei na entrevista coletiva sobre o Eduardo Batista e fiquei com a sensação, ouvindo o Zé Roberto falar sobre o Eduardo Batista, que a saída dele, o fato do Palmeiras não ter uma identidade, não conseguir uma cara para o time, foi um alívio também para os jogadores e todos muito satisfeitos com o retorno do Cuca. Mas agora a gente vai ouvir o Zé Roberto falando sobre essa saída precoce do Eduardo Batista. Foi uma saída onde os resultados não apareceram da forma que todos nós, né, tanto ele também o Eduardo, esperava, né, não esperava os resultados que a gente teve, né, no início do trabalho dele. Eu acho que houve muita cobrança, né, eu acho que da maior parte da imprensa, no sentido de que o Palmeiras já tinha um time formado, veio de uma conquista após 22 anos sem conquistar, né, um campeonato brasileiro, com um time já formado, com peças importantes que chegaram, e todos esperavam que o Palmeiras ia atropelar ou passar por cima de todo mundo, né, e não é assim, né. Eu posso dizer com propriedade porque eu joguei 14 anos fora e indo em direção à tua pergunta, foi precoce a troca de treinador. Nos clubes que eu joguei na Europa, é muito difícil você trocar um treinador quando se inicia uma competição, independente do resultado, independente do momento do clube. É muito difícil. Só que se a gente falar do futebol brasileiro, isso é normal. Então isso não é uma coisa que de repente pegou todos nós aqui de surpresa, né? É uma coisa que é corriqueira. Isso aconteceu hoje no Palmeiras, isso acontece no São Paulo, isso acontece no Santos, no Corinthians, em outros clubes. Então, eu acho que é mais voltado pela mentalidade e a forma que
que o resultado não aparece, sempre existem trocas, né? Barreto e amigos, eu me apego à frase do Zé Roberto falando que todos esperavam que o Palmeiras fosse atropelar o adversário, ter um time formado, pelo que teve o ano passado e pelo acréscimo dos reforços que teve. Ele fala que é um sentimento de uma cobrança da imprensa, de torcedores, mas quando ele fala todos, claro, evidentemente está incluindo os próprios jogadores, né, Barreto? Eu não me apeguei a nada. Para mim ali foi um preenchimento de espaço que o Zé Roberto fez. Só preciso falar desse assunto em dentro. Na verdade, esse assunto que me incomoda, eu não quero emitir uma opinião, então ele foi ali somando palavras até... E o resultado não tem nada a ver, né? Porque... E assim, saiu um treinador, entrou o outro. É líder da chave na Libertadores e foi até a semifinal, que é a obrigação do time grande no Campeonato Paulista. E até a semifinal. Se não chega na semifinal, aí já você pode contestar alguma coisa. Na semifinal eles se enfrentam, a Ponte Preta é a quinta força, ela tirou o Santos, tirou o Palmeiras. Eu penso um pouco diferente em relação ao senso comum, em relação ao negócio de troca de treinador. Eu acho que o clube pode trocar treinador a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, desde que ele tenha argumento para isso. O argumento tem que ser técnico. O argumento tem que ser técnico. Não tem, porque tem que esperar. Você tem que avaliar se o trabalho é bom ou ruim. Esperar perder o ano inteiro para trocar. Não, esperar o quê? Porque tem que dar um tempo de 6 meses, 1 ano. O treinador, tá na Ponte Preta, tá no Sport, tá no Palmeiras, recebe uma proposta do Barcelona, ele não vai esperar nada, ele vai embora. Não concorda não? Você não acha? Eu concordo com você nesse ponto, mas eu acho que o Palmeiras, a contratação do Eduardo Batista, não é que tem coisa que você pensa e não deu certo. Foi meio sem convicção. Sem convicção total. Eu pego. O Nori, sem convicção nenhuma. A crítica recorrente à demissão de treinadores não é no sentido de que o clube não pode ou não deve demitir um treinador, é que ele tem a obrigação de ter um treinador por 1 ano. É que no Brasil isso virou a solução para tudo. Então, porque aí o cara tira a responsabilidade dele de dirigente. Demite treinador. Então, o que eu quero saber, o que não fica, embora. Pois é, é isso que não se discute. Não se discute. Por exemplo, a entrevista do Zé Roberto hoje, ela não tem posicionamento nenhum. Nada. Era melhor. Ele fala do jeito que ele quiser. Mas é que é uma situação também que o atleta nesse aspecto nem ele podia resumir numa frase, não quero falar disso. A diretoria que decidiu. Porque ele no fim ele foi simpático e educado com os repórteres. Foi polido. Quem falou sobre isso? Polido para não falar. Eu acho assim, Vitão. Porque assim, jogador não se posiciona. A minha posição não é E diretor não explica. Que eu defendo que se demita treinador. Que eu acho assim, que eu quero saber, que eu gostaria de saber, como é não só no Brasil, no mundo inteiro, é o seguinte: quem é que toma a decisão? Se é porque foi lá o diretor da bocha, o cara da sauna, esse cara não sabe nada, entendeu? Se foi o patrocinador, não só do Palmeiras, falando de qualquer time. Eu acho que deveria existir, talvez existem em alguns clubes, um cara que fique entre o presidente e o técnico, que tenha conhecimento do que está acontecendo, que talvez tenha sido o Alexandre Matos, que é o que pago para isso, né? Chega assim, não está dando, por quê? O treino não está legal. Sobre isso? Ele deu entrevista. Depois da demissão, ele deu entrevista. Tá bom, achei até que ele foi bastante claro e fez sentido o que ele disse. Agora, quando a gente vê o Cuca sendo contratado e todo esse quebra-cabeça que você disse que não está encaixando, as palavras dele ficam soltas. Porque uma coisa ele dá uma justificativa que faz sentido, a outra é começar a ter uma série de fatores que vai acontecendo que você fala, peraí, então de repente o Cuca já estava contratado antes. Então de repente o Palmeiras estava só esperando o Cuca estar disponível de novo e aí fica a dúvida no ar. Mas o Alexandre Matos explicou depois da demissão dele. É muito rápido essa negociação de um dia, mas o Gagliotti, o Hernan tá lá, não sei se eu acompanhei a entrevista do Gagliotti no dia da apresentação do Cuca, ele falou uma coisa que é verdade, né? O Palmeiras estava jogando bem. Tava líder da Libertadores, mas jogou mal. Os 2 jogos ganhou aos 50 para lá, é do jogo, mas jogando mal. Contra o Peñarol ganhou uma vitória heróica, épica. Você pode analisar e dizer que ele escalou muito mal o time. Ele tem 10, mas poderia ter 3, né? Se você for avaliar.